Dando continuidade aqui à aula anterior, eu vou falar da eletrização por indução. Ainda vou usar um pouquinho o simulador do PET, mas só um pouco, porque ele não vai fazer a eletrização por indução para mim, mas só para dizer como é que ela seria. Então, lembram-se que eu peguei o balão neutro, eu esfreguei o balão neutro na manga da blusa, e aqui eu produzi uma eletrização por atrito, na qual a blusa ficou carregada positivamente, porque perdeu elétrons, e a bexiga ficou carregada negativamente, porque ficou com os elétrons que eram da blusa, seguindo lá a série triboelétrica. Ainda aproximei essa bexiga da parede. No finalzinho da aula passada, disse que ela não ficaria grudada, e ela fica, né, grudada na parede, porque embora ela esteja carregada negativamente, ela repele aqui os elétrons, mas os prótons se sentem atraídos aqui pelos elétrons da bexiga, então ela gruda na parede. Se eu soltar essa bexiga, ela volta aqui em direção ao casaco. Mas eu quero falar da eletrização por indução. Na eletrização, eu sempre preciso falar que eu tenho corpos neutros. A primeira situação, que era atrito, os dois estavam neutros. Na eletrização por indução e na eletrização por contato, obrigatoriamente um dos corpos tem que estar carregados, tá? Aqui no caso, eu vou usar só como exemplo inicial a bexiga que está carregada. A bexiga carregada, só aproximei da parede, tá? Eu não encostei, eu vou até pegar mais elétrons aqui da blusa para ver mais a repulsão dos elétrons. Não estou encostando. Se eu encostar, eu posso estar fazendo uma eletrização por contato, e eu não quero isso, eu quero uma eletrização por indução. Então, eu só aproximei. Quando eu aproximei, a bexiga está carregada negativamente, a parede, embora esteja neutra, ela tem elétrons na mesma quantidade que prótons. Os elétrons da parede, eles vão se repelir. Para eu fazer a eletrização por indução, eu vou pegar, vamos supor que isso aqui não fosse a parede, que isso aqui fosse um outro material, um outro corpo. Eu vou fazer uma ligação com a terra, vou pôr um fio aqui ligando esse corpo aqui com a terra. Se eu colocar um fio ligando o corpo com a terra, esses elétrons que estão cada vez se afastando mais, eles vão ter um caminho para ficar mais longe ainda dos elétrons que estão na bexiga. Então, esses elétrons vão entrar no fio, vão percorrer o fio e vão ir na direção da terra. E aí, eu vou desconectar, vou desligar o fio. E ao desligar o fio, quando eu retornar a bexiga para a posição normal, como esse corpo aqui, que no caso dessa figura é a parede, perdeu elétrons, porque eles desceram para a Terra, ele vai ficar carregado positivamente. Então, como que é feita a eletrização por indução? Estou voltando aqui nos meus slides, tá? Estou usando aqui a parede como se ela fosse um corpo. Então, tenho dois tipos de indução que eu vou mostrar para vocês. No caso da bexiga, a bexiga estava carregada negativamente. Eu tenho um corpo neutro, eu aproximo a bexiga desse corpo neutro. Isso é só uma representação, tá? Ao aproximar a bexiga do corpo neutro, não é que os prótons vêm para a esquerda e os elétrons vão para a direita, não. Os prótons ficam onde eles estão. Os elétrons é que vão sentir uma força de repulsão e vão se deslocar. O que eu falei para vocês que eu faria com esse corpo neutro, eu faria uma ligação, um fio aqui com a terra, tá? Quando eu promovo o contato deste corpo com outro corpo, planeta Terra, os elétrons que estão aqui vão descer pelo fio, uma quantidade deles. Eu vou desligar este fio. Quando eu desliguei, como ele liberou elétrons para a Terra, ele ficou carregado positivamente, enquanto este aqui continua negativo. Eu não encosto, eu aproximo. Tá? Mas e se esse corpo estivesse com falta de elétrons? Se ele estivesse com falta de elétrons, ele seria um corpo carregado positivamente. Quando eu aproximo ele de um corpo neutro, que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, o que vai acontecer? Quando eu aproximo, o
os elétrons desse corpo vão se sentir atraídos pelos prótons. Aqui ele colocou que os prótons foram para a direita e os elétrons para a esquerda, mas os prótons não saem do lugar, era o que acontecia ali na parede, os prótons ficam onde eles estão. Eles estão no núcleo dos átomos, eles não têm como sair de lá. Apenas eu tenho uma aproximação dos elétrons. O que eu vou fazer com esse corpo que ainda está neutro, mesma quantidade de prótons e elétrons? Eu vou fazer uma ligação com a Terra. Como eu tenho um corpo carregado positivamente aqui, ele puxou os elétrons desse corpo para a esquerda. Esse corpo, para a Terra, ele aparentemente está carregado de forma positiva. Está faltando elétrons desse lado. Quando eu faço a ligação com a Terra tem uma quantidade enorme de elétrons. O que vai acontecer? Vão ter elétrons vindo da Terra pelo fio para o corpo. Isso é, vai subir elétrons da Terra para o corpo. Subiram elétrons da Terra para o corpo, eu vou lá e desligo o fio. Quando eu desliguei o fio, esse corpo recebeu elétrons da Terra, portanto, ele ficou carregado negativamente. Esse aqui já estava carregado positivamente, então ele continua positivo, tá? Então, eu só aproximo um corpo do outro, porém, para ter a eletrização, eu preciso colocar um fio que faça um contato entre o corpo e a Terra, um fio condutor. A eletrização por contato, como é que ela acontece? Na eletrização por contato, eu vou pegar um corpo carregado positivamente, ou não, né? Pode ser negativo também, mas eu estou pegando um corpo carregado e estou aproximando ele de um corpo neutro. Só que agora eu não vou só aproximar, eu vou encostar. Embora esse corpo seja neutro, ele tem prótons e elétrons. Os elétrons do corpo neutro vão se sentir atraídos por essa grande quantidade de prótons e vão migrar. Ao migrar, quando eu separo os dois, este corpo passou a ter menos elétrons, portanto, ele ficou carregado positivamente, e esse que já tinha excesso de prótons, continua com excesso de prótons, porém numa quantidade menor, afinal, ele recebeu elétrons do corpo que está aqui ao lado. Se eu tivesse um corpo carregado negativamente, isso é, um corpo com excesso de elétrons, e um corpo neutro, eu encosto o corpo que tem excesso de elétrons no corpo neutro. O que vai acontecer? Aqui tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Como aqui eu tenho elétrons demais, os elétrons que estão aqui vão migrar para o outro corpo. Eu separo os dois. Quando eu separo os dois, este corpo da direita recebeu elétrons, este aqui perdeu, mas ele continua carregado negativamente, porque ele não perdeu todos os elétrons em excesso que ele possuía. Então, eu peguei corpo neutro e eletrizei ele. Positivamente, se eu estiver usando para o contato um corpo já carregado positivamente. E negativamente, se eu estiver usando para o contato um corpo já carregado negativamente, ok? Então, com isso, eu encerro aí os 3 tipos de eletrização que eu falei com vocês, tá? Atrito, contato, indução, e também o assunto no qual eu falo de conservação de cargas elétricas, quantização dessas cargas elétricas e os princípios lá de eletrostática, que existe força de atração e repulsão. Na próxima aula, eu vou falar de forças elétricas e campo elétrico e como é que se calcula tudo isso. Então, para essa semana, estamos apenas abordando aqui conceitos iniciais e um pequeno experimento para ser feito em casa. Uma boa semana para todos vocês e até a próxima aula.